Olá, uma boa noite para você. Tudo bem? Eu sou Felipe Pereira e hoje aqui no Entrevista Coletiva nós vamos repercutir o que é mais importante aqui para a região de Campinas e também o que interessa para todo o estado de São Paulo e até mesmo para todo o Brasil. Hoje o nosso convidado é Alexis Fontaine, deputado federal eleito aqui no estado de São Paulo e especialmente pela região de Campinas. Nós vamos debater os principais assuntos que interessam a nossa região e a expectativa também para o mandato que ele vai assumir agora em 2019. Junto com a gente na mesa está o Walter Sena, que você vê todos os dias na tela da Band, no Bastidores do Poder. Boa noite para você, Sena. Inclusive, eu já passo até a primeira pergunta para você ter a honra de abrir o nosso programa. Claro, obrigado. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Bom, inicialmente, aquela questão que todo mundo quer fazer, né? A expectativa para assumir esse mandato é o primeiro do senhor e também eu acho que muita gente está fazendo, né, está criando uma expectativa positiva em torno desse bloco novo que chega e isso certamente aumenta a responsabilidade desses deputados eleitos. A expectativa, eu acho que eu como cidadão também comum, né, sou eleito agora, mas de fato também sou um cidadão que foi para Brasília porque a gente está muito cansado do que a gente tem vivido da política brasileira. Então a expectativa é ir lá para fazer as mudanças que nós precisamos de fato fazer. Nós precisamos fazer essa reforma da Previdência, a reforma tributária, fazer novas reformas até numa forma de funcionar o Estado, a reforma política. Então eu diria que isso é um mandato agora de 4 anos de reforma. Sabe aquela placa que você vê no shopping center? Estamos em obras para melhor te atender? É isso que o Brasil vai entrar nos próximos 4 anos, na minha opinião. O senhor acha que com essa renovação da Câmara e do Senado também, não é uma renovação muito grande propriamente dita, né? A gente estava até comentando antes da entrevista coletiva começar, que chega a 19%, por exemplo, na Câmara. O senhor acredita que mesmo assim, mesmo sendo um número pequeno, é possível fazer a renovação? Eu acho que é. O fato que foi anunciado uma renovação de 40 e poucos por cento não é verdade, porque parte desses são filhos de políticos, são políticos que estavam afastados e voltaram. Então, de fato mesmo, renovação, 19% de pessoas que não estavam na política ou não tinham relação com a política. E aí, essa turma que vem é parte daquela turma que estava nas ruas. Né? Então, o MBL vem para as ruas, nas ruas, uma turma que fez aquele movimento que acionou a sociedade civil organizada para o impeachment e aí percebeu que a gente tem voz, que dá para fazer a mudança. Essa turma foi eleita. E uma outra bancada interessante que foi eleita é a bancada que eu chamo da segurança. Muitas pessoas relacionadas à segurança também estão indo, mostrando assim, como a população brasileira carece de segurança. A gente quer viver mais em paz, né? Porque o que a gente tem percebido é uma violência assim, fútil, banal e ninguém aguenta mais. Então, houve essa renovação de querer a mudança e da segurança. Os 19% que foram eleitos são extremamente barulhentos. É gente de iniciativa, é gente que não vai se acomodar, é gente que não vai ficar deslumbrado com o poder e nem com aquele ambiente que tem no Congresso Nacional. Deputado, agora o senhor vem do setor privado, né? Relacionado lá ao setor químico, e no ambiente privado a gente sabe que as coisas são mais práticas. Se tem dinheiro, faz, se não tem, não faz. Pega um planejamento, adia e etc. É controlado ali no máximo, põe grupo de trabalho para estudar, mas isso acontece de uma forma muito rápida. O setor público tem aquelas intermináveis reuniões, discussões, audiências públicas. O senhor está preparado para enfrentar essa coisa burocrática do serviço público? É uma questão excelente, né? Muita gente questiona isso. Quer dizer, você é um cara executivo, você vai lá e resolve problemas, você não fica toda hora numa negociação democrática, né? Porque na tua empresa a democracia não é exatamente a forma de gestão. Mas a gente tem que lembrar de algumas coisas que são muito boas. Nós temos um respeito enorme pelo dinheiro, porque se você começa a fazer desperdício dentro da tua empresa vai para a falência imediatamente. Então, esses valores, essa forma de pensar tem que ser levada para Brasília. Nós temos que ter respeito com o dinheiro público. Tanto que a nossa bancada do Partido Novo, nós estamos entrando assim, abrindo mão de uma série que chamam de privilégios ou de coisas que a gente acha que são desnecessárias. O gabinete mesmo vai ser muito menor do que qualquer outro gabinete. Tem que ter eficiência. Vai ter um sofrimento de que você quer resolver, quer fazer acontecer e você tem que negociar com várias pessoas? Eu acho que vai.
Mas a gente está preparado para isso, sabe? Eu não estou indo na ilusão de que a gente vai chegar e mandar. Eu sei que nós temos 513 deputados, bancadas, pessoas com pensamento diferente. Isso faz parte da pluralidade, de respeito ao próximo, de poder fazer as negociações. Mas a gente tem determinação, nós temos foco, nós somos assertivos, porque a gente tem que fazer acontecer. Então a minha frustração vai ser, depois de 4 anos, não conseguir fazer tudo que eu gostaria de fazer. Mas no meu dia zero lá em Brasília, eu vou ter um quadro com as metas. Vou montar a estratégia e nós vamos fazer aquilo acontecer. Porque é para o bem do Brasil. Não tem outra razão. O senhor comentou de gabinetes menores, com mais enxutos, né, digamos assim. Como é possível fazer isso, sendo que Brasília dá uma estrutura mais ou menos fixa? Abre-se mão? Como pretende ser o tamanho do gabinete do senhor e também dos seus colegas de partido? O que a gente combinou é o seguinte, eu também fico assustado com a quantidade de pessoas que você pode ter no seu gabinete. Então, cada deputado federal, ele pode ter 25 assessores e gastar até R$106 mil só para poder contratar essas pessoas. Bom, para vocês saberem, dentro do gabinete em Brasília só cabe 3, no máximo 4. Quer dizer, o que eu faço com os outros 21? Não é? Então, tem pessoas que vão assessorar, obviamente, os trabalhos nas comissões, no plenário, mas boa parte dessas pessoas acabam ficando na base. A gente acha que não tem essa necessidade. Nós acreditamos que, primeiro, é uma meta nossa, metade dessa verba e menos da metade, talvez, de assessores. A gente quer refortalecer a bancada. Hoje, os deputados estão muito individualistas com essa quantidade de pessoas. Outra coisa, cada bancada tem direito a mais não sei quantos assessores. A nossa, que são 8 deputados federais, tem mais 38. Imagina, 25 mais 38, 25 por pessoa mais 20, 38. É uma empresa, é uma indústria. Quer dizer, poder gerenciar isso é uma coisa insana. E aí esse abuso, essa possibilidade de você ter muitas pessoas, acaba que a pessoa põe lá para poder colocar uma pessoa para poder ficar atendendo um amiguinho lá, um amiguinho lá, aí começa a ter um desvirtuamento de poder. Numa empresa, ninguém tem alguém sobrando. Você não contrata alguém para ficar lá enfeitando. Nós temos que ter esse espírito. Aquilo não é uma máquina de gerar emprego. Aquilo é uma máquina de gerir o dinheiro e a nação. Então nós temos que pensar também de uma forma eficiente, fazer com que aquilo seja muito mais respeitoso para custar muito menos para nós pagadores de impostos. Deputado, esse cenário que o senhor coloca aqui e outros, né, que foram colocados durante a campanha justamente pelo Partido Novo, de que a história, a forma de fazer política tem que mudar e algumas coisas que o senhor está colocando aqui é o que eu imagino que a população anseia de fato. Mas agora o senhor tem noção do tamanho da responsabilidade que é isso? Que chegar lá e isso não ficar só no discurso, seja com o senhor, com seus colegas, os pares eleitos com o mesmo discurso, chega lá, vai ter uma vigilância com todo o bloco para se efetivamente isso vai ser colocado em prática, correndo-se o risco de depois falar, esse Partido Novo de novo não tem nada, e isso tudo se fragmentar como um castelo de cartas no fim do mandato? Olha, é uma preocupação que a gente tem, mas eu diria o seguinte, né? O Partido Novo tem um processo de seleção para você ser candidato, já feito uma bela peneira. Nós tivemos vários processos e escolhemos. Eu tenho, né, mais 7 companheiros nessa bancada aí, né, e constituímos um grupo muito... Nós estamos já tendo reuniões, já estamos sendo preparados. Eu escutei de várias pessoas de dentro do Congresso Nacional e mesmo fora, em reuniões de pessoas que, né, querem ajudar. A expectativa em cima do Novo é grande porque todo mundo vê uma bancada focada, selecionada, inteligente, mas falaram, conheçam o regimento, conheçam bem a legislação, porque sem o regimento você é atropelado, você simplesmente não percebe o que está acontecendo, quando foi ver, passou. Tivemos reuniões até com o Nelson Jobim recentemente, e ele falou, bancadas menores, como a do PSOL, por exemplo, que conhece muito bem o regimento, dá nó em grandes bancadas, porque eles simplesmente não ficam prestando atenção, não têm presença, puxam um projeto que é de interesse deles, obstruem o projeto do outro, então tem que saber jogar o jogo. E realmente nós estamos fazendo um treinamento antes de ir para lá, vamos ter agora mais um treinamento com o pessoal do Renova, outros treinamentos para poder chegar lá já na 3ª, 4ª marcha. É uma tensão, só que a gente reconhece a nossa falta de conhecimento, a nossa ignorância e o fato de a gente ter a sua humildade disso, né, saber que não conhece, faz a gente ter muito mais atenção para aprender e poder chegar lá. Então eu concordo com o que você fala, de aquela estrutura que já funciona e você entra e na verdade vira
né, dentro daquela máquina de moer carne que o próprio Nelson Jobim falou. Vamos recusar. Nós somos pessoas que, como empresário, temos autoestima forte e sabemos negar, né, essa estrutura ou essa inércia natural que tem lá em Brasília. Mas os senhores também estão preparados para, evidentemente, se encontrar uma situação lá diferenciada, não vai bater cabeça, vai bater de frente com o sistema que já funciona, meio que preparado para essa frustração em alguma forma? Então, a frustração, eu diria, uma das coisas que a gente começou a observar também, né? A importância da bancada e a importância do bloco. Se você tentar trabalhar de forma individual, você não faz nada. O bloco é muito importante. E a gente vê blocos partidários fragmentados, né? Então, o PSDB é fragmentado, o PMDB, o MDB é fragmentado, os partidos fragmentados. O Novo tem uma bancada coesa. O PSOL também tem essa bancada coesa. O PT é importante ter uma coesão para trabalhar em blocos e poder fazer a diferença. Então a gente entende que a união faz a força mesmo, não só açúcar, né, como diz o pessoal, mas a gente tem que cuidar, poder fazer e entregar o resultado. O foco que a gente tem em entregar resultado é tão grande, que é o que eu digo, no meu gabinete vai estar lá um quadro que eu vou lembrar todo dia o que eu tenho que fazer, onde que a gente tem que atuar, o que a gente tem que aprovar, para não cair no esquecimento. Eu acho que é fundamental isso aí. Para você que está ligando agora na tela da Band, nós estamos na entrevista coletiva com um deputado federal eleito pelo estado de São Paulo, Alexis Fontaine. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre o poder das redes sociais nessas eleições. Tivemos um presidente eleito basicamente com redes sociais e também muitos deputados eleitos nessa mesma situação. Rápido intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com a entrevista coletiva, entrevistando hoje Alexis Fontaine, deputado federal eleito pelo estado de São Paulo. Tinha falado no outro bloco sobre a importância das redes sociais e o peso das redes sociais nessas eleições, aliás, não só em deputados, mas também como um todo. E, deputado, já emendo a pergunta justamente nesse sentido. Nós tivemos um presidente que foi eleito com uma força das redes sociais muito grande. E até mesmo o senhor acabou sendo eleito justamente por ter uma fama nas redes sociais. Na sua avaliação, então, as redes sociais fizeram a diferença esse ano? Eu vou falar uma transição, né? Não vou falar que fizeram para todo mundo. Muita gente continua sendo eleito pelo método antigo. Mas os novos, dessa renovação que nós estamos falando aí, dos 18%, eles usaram muito as redes sociais. O Novo, desde o começo, trabalhou muito com os candidatos, usem as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, né, WhatsApp, todas essas redes são, porque elas são extremamente baratas, você alcança, né, uma distância muito grande. Agora, é importante dentro das redes sociais você ter conteúdo. Não adianta você ir lá para falar por falar, porque aí as pessoas, o ouvinte, não tem interesse. Lembrando, quem manda na comunicação é o receptor, tá certo? Não é o emissor. Você pode gastar uma fortuna nessas redes e ninguém está afim de escutar o que você está falando. Então, as redes fizeram uma diferença e você vê as diferenças quando a gente olha o mapa de votação. Eu fui eleito, ou tive votos, em 640 cidades do estado de São Paulo. Eu jamais atingiria isso batendo de porta em porta. Como é que eu conseguiria fazer isso? Quer dizer, a pulverização é muito grande, mostrando a força das redes sociais. Quer dizer, as redes sociais deram, na verdade, uma forma lá de democratização da comunicação, porque é o que o senhor falou agora há pouco, todo mundo tem lá a sua mensagem, tem um perfil de candidato, você tem ou não uma ideia a passar, tem ou não um conteúdo a passar. Mas se não fossem as redes sociais, deputados que estão chegando agora não teriam tempo de televisão, não teriam tempo de rádio para vender o seu peixe. Então, quer dizer, esse é o ponto. Falou muito bem falado. Essas redes sociais deram um nó na tentativa de evitar a renovação, porque as leis que tiveram dessa campanha aqui eram feitas para você não vai conseguir se apresentar como novo. Elas, né, quem está na mídia, quem aparece o tempo todo, os deputados, né, os vereadores que estão lá, eles têm mídia, mas o cidadão comum como eu, que estava cuidando da minha empresa, da minha família aqui em Campinas, quais eram as chances de você me promover mesmo tendo excelentes ideias? Nenhuma. Mas quando a gente começou a colocar isso e começou a ter público e começaram a ver os comentários e aí começaram a ter vídeos que viralizaram mais que outros, começaram a fazer comentários sobre
fatos que estavam acontecendo no cotidiano do Brasil, as pessoas começaram a observar, puxa, tem alguém aqui que é interessante, deixa eu acompanhar ele, deixa eu ver nessa mídia e naquela outra mídia. E aí você começa a construir um histórico mesmo, que é praticamente um ativo que você tem hoje, né? O senhor estava comentando aí de empresário, da família. O que fez um empresário bem-sucedido, que já tem uma carreira bastante longa já na área, na indústria química, não digo se aventurar no sentido negativo, mas Sim. arriscar ir para Brasília no meio no meio do momento que nós estamos vivendo e querer encarar um desafio de ser um novo? Muito simples de responder isso aí. Se tivessem bons deputados federais e bons senadores lá, eu estava cuidando da minha empresa. Se o ambiente de empreendedorismo, o sistema tributário fosse simples, eu estava cuidando da minha empresa. Agora, claramente, ninguém nos representa. As pessoas não têm a menor noção do que está acontecendo na vida real aqui. Quem está abrindo uma empresa, quem tem uma indústria, quem contrata pessoas. Parece que eles estão em outro planeta, em outro mundo, outra realidade. Então é bom que agora a gente tenha pessoas que estão na vida real, que têm uma realidade, que não estão no mundo da fantasia, para ir lá e quando eles começarem a criar leis, falar assim, meu amigo, você não sabe o reflexo disso lá na sociedade, na economia. Então eu fui para lá porque realmente eu estou cansado de ficar assistindo algo que não tem nenhum sentido para a economia, ou para gerar emprego, ou para tirar o Brasil dessa pobreza que está. Quer dizer, passa ano, volta ano, nós estamos sempre com os mesmos problemas e agravando, não é isso? Há quanto tempo eu escuto que a educação é prioridade no Brasil? Desde que eu nasci. Violência, a mesma coisa. Então, literalmente, né, eu falo, estou tirando 4 anos sabáticos para ir para Brasília, para ajudar a fazer as reformas, para depois voltar para a minha empresa. Agora, deputado, dentro dessa linha de raciocínio que o senhor está traçando para a gente aqui, a gente sabe que não vai bastar esse bloco novo, o senhor e seus pares, tentarem implementar coisas novas, ideias novas, projetos novos de modernização e coisa e tal. Precisa também denunciar quando verifica se alguma coisa lá está acontecendo, né, de forma errada. E nesse aspecto, o que os senhores estão pretendendo fazer, de que forma que isso vai acontecer? Então, a ferramenta nós temos, né? Porque as redes sociais já são uma belíssima ferramenta para você fazer essas denúncias. Veja, o presidente Trump nos Estados Unidos, ele usa o Twitter à torta direita para fazer um contato direto com o público. Ele não fica esperando chegar via imprensa, ele faz um contato direto com o público dele. O que a gente tem, e é interessantíssimo, eu fui nesse passeio, nesse reconhecimento de área que nós fizemos com o Novo, nós fomos na assessoria orçamentária da Câmara. Eles têm uma lista de fraudes que acontecem, está lá, está tudo clarinho, né? Fraude em benefícios, fraude em pessoal que, eu não sabia disso, mas eles pagavam benefício para 23 mil pescadores em Brasília. Quer dizer, é uma fraude clara do que está acontecendo, bilhões de reais. Fraude na aposentadoria rural, os sindicatos rurais ficam dando aposentadoria para qualquer um. Números astronômicos, bilhões de reais. O material está lá, é pegar esse material, fazer leis ou fazer com que aquilo aconteça, né, evitar que aquilo repita e começar a denunciar. Porque o que a gente tem mesmo são as mídias para poder fazer o show, para poder apresentar essas denúncias. E como a gente, no Partido Novo e nessa turma da campanha que fez por mídias sociais, não tem rabo preso com nada e com ninguém, porque ninguém financiou, não tem dinheiro externo, você não está devendo favor para ninguém. Então, a liberdade de você poder fazer uma denúncia é muito gostosa e muito importante. Agora, como fazer essa denúncia sem bater nos tubarões que já existem hoje lá? Porque se está lá até agora e ninguém fez nada, é porque provavelmente tem algum tubarão que não deixou. Como conseguir transpor essa barreira? Não estou nem aí com os tubarões, desculpe falar. Tubarão é que um cidadão como eu. Quer dizer, eu só aceito que ele é tubarão se eu ficar respeitando um tubarão. Não tem respeito nenhum. Eu sou um cidadão, não aceito isso. E esses movimentos que aconteceram nas mídias e tudo mais, é exatamente isso. A gente não tem mais respeito por pessoas que não merecem respeito, que, aliás, nem se respeitam mais. Quando a gente fica falando que não se tem mais respeito nas salas de aulas pelos professores, perguntem o porquê que os professores perderam respeito. Porque a verdade é que eles começaram a desvirtuar a função principal deles. E isso acontece numa série de coisas.
Ministro do Supremo era quase que uma entidade, um deus, um semideus. Hoje em dia as pessoas estão vaiando ele dentro do avião. Olha a falta de respeito que aconteceu. Então, eu falo, tubarão? Por que tubarão? Ah, porque o sobrenome dele é esse ou aquele? Porque ele tem um histórico lá dentro? Eu não tenho o menor respeito por isso, porque eles não se respeitaram. De novo, nós estamos indo para Brasília, é justamente para fazer a mudança do que a gente não aceita mais. Se eles se respeitassem e fossem pessoas decentes, eu não estava indo para Brasília, eu estava cuidando da minha empresa. Deve estar começando aí uma temporada de caça aos tubarões. Bom, mas você tem que aceitar esse tubarão. Eu não aceito esse tubarão, tá certo? Desculpe, me interromper. Imagina. Não, tem outra questão aqui também que considero relevante, que é o Instituto da Reeleição. Muita gente critica no Poder Executivo, tem gente que acha que não deve ter mais que um mandato, porque o camarada entra lá e já começa a pensar na próxima eleição. Mas a gente sabe que na Câmara, no Senado, no Parlamento, de uma maneira geral, tem o Instituto da Reeleição há muito tempo, ele pode ser reeleito quantas vezes quiser, né? O cidadão lá, o candidato, o deputado, enfim. Mas tem gente que está lá há 3 décadas, né? Agindo da mesma forma, usando os mesmos artifícios e levando a vida desse jeito. Qual que é a opinião pessoal do senhor sobre isso? Eu acho horrível essa questão da reeleição. E eu acho que isso dá um conflito de interesses, porque a pessoa para de trabalhar ou fazer o que ele tem que fazer, as funções de legislador que ele tem que fazer, para ficar pensando na reeleição dele. E eu falo mais, eu também fico chocado com isso, porque recentemente a gente está querendo conhecer o que acontece. Então nós convidamos algumas pessoas que são assessores, já foram assessores de outros políticos, e a primeira coisa que ele fala assim, você tem que começar a preocupar com a tua reeleição. Eu falo, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Eu tenho que pensar em entregar aquilo que a gente fez de proposta na campanha. A reeleição é uma consequência da campanha, do mandato. Não vai ser de forma alguma coisa planejada e pensada na reeleição. Eu, inclusive, acho que talvez fosse melhor aumentar um pouco mais o mandato e não ter reeleição. Essa reeleição acaba gerando um conflito de interesses que faz muito mal para as pessoas. No Partido Novo, você só pode se reeleger uma vez. Você não pode ficar... É estatutário. É um compromisso de estatuto. Estatuto. Não tem conversa. Você foi eleito deputado federal, pode reeleger uma vez, depois acabou, tem que sair fora. Oxigenação, trazer novos talentos, porque o que acontece a gente vê nas cidades. As cidades são sempre os mesmos federais, sempre os mesmos estaduais, sempre os mesmos vereadores. Isso não faz bem para a política. E alguns não deixam nem que apareça um outro candidato do mesmo partido, justamente porque ele quer garantir a reeleição dele. Isso não faz bem, gente, para a saúde, né? Para a política, para o Brasil, não faz bem. Nós precisamos poderia elaborar um projeto de lei para obrigar a ser assim. Exatamente. Aliás, vários peguem o Estatuto do Partido Novo, porque ele tem alguns mecanismos fantásticos. Outro mecanismo muito bom, qualquer dirigente do partido não pode ser candidato a nada antes de 12 meses de desvinculação. Quer dizer, aquela história de presidente do partido que é senador, secretário que é deputado federal, conflito de interesse novamente. Não tem um órgão do partido disciplinador do mandatário, né? Se ele começa a se desvirtuar da proposta dele, o Partido Novo vai lá e puxa a orelha. Opa, pera um pouco, você está se desviando. O outro partido não tem como, ele é presidente do partido. Bom, tá aí então o recado. Aliás, antes da gente encerrar, o nosso tempo já está se esgotando, Alexis, queria que o senhor deixasse algum recado para o pessoal que justamente acabou elegendo, né, em alguma forma, e uma expectativa para 2019. A expectativa é vamos fazer as reformas para poder gerar muito emprego. O brasileiro quer oportunidade. Tendo pleno emprego no Brasil, a gente vai conseguir subir a barra dos salários, que o pessoal reclama tanto também, né? Por quê? Porque a gente não vai ter tanta gente ociosa. As reformas são importantíssimas, previdenciária, tributária, política, para a gente gerar um grande ambiente de emprego. Eu acho que é isso que todo brasileiro está querendo. Ele comprar o próprio arroz e feijão dele, ele poder ter menos pessoas ociosas, caindo a violência. Temos um Brasil muito mais inclusivo, mas da forma sustentável, ou seja, cada um ganhando o seu. Então, a minha missão é essa. Nós estamos indo lá para Brasília, junto com outros, óbvio, não estou indo sozinho, a gente entende isso, para poder fazer o Brasil virar aquele Brasil bonito, que está em desenvolvimento, gerando emprego, porque aí está todo mundo feliz, né? Que é o que a gente quer. Certo. Deputado Alexis Fontaine, muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva. Uma ótima noite. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Walter Sena, que está todos os dias na tela do Bastidores do Poder. Imagina. Boa noite. Obrigado. E para você que acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo Entrevista Coletiva. Boa noite e até lá.